Amados e amadas de Deus, com alegria que nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 12 de setembro, domingo, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. Domingo é dia do Senhor, dia de ir à missa, né? Vá à missa aí na sua comunidade, participe da Eucaristia. Se você quiser também participar conosco da nossa missa transmitida, nós transmitimos nesse canal às 17h30, Fica o nosso convite para que você possa rezar também conosco. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e respondeu a Pedro dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos tentar meditar o que dá para tirar dessa passagem. Eu vou pegar pequenos pontos, de tudo para que você consiga enxergar qual a conexão da palavra e o ensinamento, que neste 24º domingo do tempo comum, nós somos convidados a ter. Quando nós pegamos a primeira leitura do profeta Isaías já vem nos apresentar este servo, que oferece as costas para serem batidas, as faces para arrancarem a barba, não desvia o rosto dos bofetões, das cusparadas. Alguém que não tem medo da maldade do outro. É interessante isso, Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. A fé e a força deste servo era a confiança em Deus. É interessante porque aqui, através da palavra de hoje, nós somos convidados a pensar no que nós estamos cuidando. Nós vamos ver pessoas que cuidam somente do corpo, se preocupam somente com o corpo. Então nós vamos ver aquelas pessoas que vivem, talvez exageradamente, não que ela não possa fazer qualquer cuidado ali com a sua beleza, ou prolongar os anos de vida. Não, nós devemos fazer sim, é importante a gente cuidar deste corpo, porque é um presente de Deus, é onde a nossa alma habita. Mas o grande problema é quando a preocupação está somente com o corpo e não com a alma. O grande problema é quando a pessoa está somente vivendo para esta vida, sem conseguir entender que existe algo maior. Aqui a primeira leitura fala: olha, eu não fiquei com medo daqueles que estavam destruindo o meu corpo, me batendo. Por quê? Porque eu sei em quem eu coloco a confiança. E aqui então é a profecia do próprio Messias, Jesus. Quando nós olhamos
o salmo responsorial também está nessa mesma linha. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos, ou seja, aqui nesta terra eu também preciso cuidar da minha alma. Eu também preciso caminhar na presença de Deus. É nesta vida. É a capacidade, então, de poder viver as coisas do céu na terra, de plantar o céu na terra. Não ficar somente preocupado com o corpo, né? Quando nós olhamos a segunda leitura, São Tiago, ele vai trazer um ensinamento belíssimo. E qual é o ensinamento belíssimo? De que a nossa fé precisa ter obras. De que uma fé vazia é morta. De que uma fé que não tem obras, né? E quando nós pensamos obras, é as obras do amor, da caridade, da misericórdia. As obras é a vivência, né? Ou seja, não podemos ser cristãos somente de ritualismo. Padre, mas o rito não é importante? Não, o rito é muito importante e necessário. Porque é através do rito que nós vamos ter ali a nossa conexão com o sagrado. Mas o grande problema é ficar só no rito. Eu vou à missa, participo do rito da missa, para quando sair da missa, aquilo se tornar em ação. Cuidar do irmão, ser uma pessoa mais amável em casa, no serviço, ter a capacidade ali de ajudar o outro, de ser um sinal na vida do outro. Isso é ter obras, que São Tiago está nos apresentando hoje. E aí a gente vai no Evangelho. No Evangelho ali, Jesus pergunta quem que as pessoas dizem que ele é. Ou seja, só quem conhece Jesus vai poder dizer quem é Jesus. Mas muitas pessoas ainda se enganam. E eu gosto muito dessa passagem porque eu digo que a cada dia a gente vai percebendo que a gente conhece mais quem é Jesus, para aquele que vive em Jesus. Então eu falo que essa pergunta a gente tem que se fazer todo ano mesmo. Quem é Jesus para mim hoje? E daqui um ano, quando você se fizer essa mesma pergunta, pode ter certeza que mudou. Não é que muda, mas aprimora. Quanto mais eu vou conhecendo, mais eu posso dizer da pessoa que eu convivo. Assim não é o esposo e a esposa? Vai conhecendo, vai podendo dizer, daquilo, da vivência. E ali aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus. Não sabiam. Mas mesmo assim Jesus, ali, e vós quem dizeis que eu sou, Pedro foi quem sabia, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ali o que acontece? Então Jesus falou, olha, como vocês sabem, eu quero mostrar para vocês que como Messias eu vou ser perseguido, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, eles vão, me matar, mas eu vou ressuscitar. Pedro toma Jesus à parte e começa a repreender. Como vão matar o Senhor? Eu falo que Pedro parece que escutou só até a matar. Não escutou o ressuscitar. Pedro ficou somente no corpo. Esse é o ponto. Quando nós ficamos só no corpo, nós não vamos conseguir dar este passo a mais. Jesus vai lá e repreende Pedro e fala, afasta-se de mim, Satanás, vai para longe. O que é Satanás? Opositor. Ele se opõe àquilo que é de Deus. Tu não pensas como Deus e sim como os homens, tu só pensa no corpo, tu não pensa na alma. Você só está vivendo para essa vida. E aí nós encontramos então tantas e tantas situações de pessoas que não aceitam a morte, não briga com Deus. Não, você só pensa no corpo. Você não pensa na alma. Então Jesus está batendo nessa tecla conosco do quanto precisamos cuidar da alma. E ele vai dizer, olha, se você só está querendo salvar o teu corpo, me desculpa. Mas a tua alma está ficando menosprezada. Mas se você quer salvar a tua alma, não fique tanto olhando para o seu corpo. Cuide daquilo que é eterno, daquilo que é mais importante, que é a nossa alma. Vamos juntos rezar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.